Olá pessoal, tudo bem? Seguindo hoje aí o nosso último vídeo que vai falar um pouquinho sobre o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, o Legado. No último capítulo desse livro, Napoleão Hill ele vem falar para nós um pouquinho sobre os 6 fantasmas do medo. E eu vou fazer com vocês hoje uma reflexão sobre esses tipos de medos, esses 6 fantasmas do medo, para que a gente junto possa refletir. Será que nós estamos deixando esse medo influenciar os nossos objetivos, aquilo que a gente deseja para a nossa vida? Então, Napoleão Hill, em seu livro, ele coloca 6 tipos de medo, né? O medo da pobreza, o medo da crítica, da doença, o medo da perda do amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. E cada um desses medos, por si só, já dá pra gente entender o que significa, né? Quando que nós temos medo da pobreza, né? De realmente ser pobre, mas pobre de não ter condições de nada, né? Muitas vezes até de você ficar estagnado na sua vida. Medo da crítica. Quantas vezes a gente para ou deixa de atingir o nosso objetivo, o nosso estado, porque a gente pensa no que o outro vai nos dizer, né? Qual a opinião do outro sobre uma atitude que nós estamos tomando. O medo da doença. Quantas pessoas que deixam de ir ao médico porque tem medo de descobrir uma doença e de se tratar, quando muitas vezes se ela descobrir um problema cedo, ela vai ter uma melhor recuperação. Medo da perda do amor de alguém, né? A gente perdeu o amor da nossa vida, né? Ou uma pessoa que a gente ama muito. Então a gente tem esses medos, medo da velhice, do que a velhice nos aguarda, quem vai cuidar de nós, e o medo da morte, né? Por não saber como que é a morte. Então fica essa reflexão. Tudo isso é possível da gente mudar, né? Esses medos, a gente mudar o nosso pensamento. Por quê? Porque esses medos podem nos afetar, podem fazer com que nós não alcancemos aquilo que a gente deseja, o nosso objetivo. Então é muito importante que a gente reflita sobre quais desses medos a gente tem. A gente está tendo um desses 6 medos básicos que a gente chama? Será que esses medos estão impedindo a gente de atingir o nosso objetivo, o nosso estado desejado? E aí, para que a gente reflita também, a gente tem controle total sobre apenas uma coisa. E o que será que é essa coisa que a gente tem controle total? É o nosso pensamento, né? Então a gente tem certeza que a gente tem controle total sobre aquilo que a gente pensa. A gente sabe que muitas vezes a nossa cabeça, o nosso cérebro nos leva a pensar coisas que não são, que a gente não tem muito poder sobre isso, né? Mas que a gente possa estar refletindo sobre isso, trabalhando dia a dia para melhorar os nossos pensamentos, para diminuir os nossos medos, para que esses medos nos transformem, nos leve a ter coragem, né? Porque muitas vezes o medo até é bom. Por quê? Porque nos faz pensar, nos torna pessoas cuidadosas, mas esse medo não pode nos impedir de atingir o nosso objetivo, o nosso estado desejado. Então fica esse recado para vocês, finalizando este livro, de que você reflita. Será que desde o começo do primeiro vídeo que nós fizemos até agora, você já colocou o seu objetivo no papel? Você está fazendo alguma coisa para atingir esse objetivo, esse estado que você deseja? Ou você está estagnado no mesmo ponto em que nós começamos aí os nossos vídeos? Não adianta que as coisas não vão cair do céu. Se eu não buscar, se eu não for atrás, se eu não estudar, se eu não assistir vídeos, se eu não aprender mais, até mesmo sobre a mente humana, né? Para que a gente possa entender como que a gente pode mudar algumas coisas, alguns pensamentos, por que a depressão, a ansiedade está tomando conta de tantas pessoas hoje em dia. Então é muito importante que a gente busque informação, que a gente cresça para que a gente atinja o nosso objetivo, o nosso estado desejado. Então eu espero que vocês sigam os vídeos, sigam aí o canal e coloquem em prática tudo aquilo que a gente vem discutindo. E caso alguém tenha alguma ideia, gostaria que eu falasse sobre algum assunto específico, deixa aí nos comentários que nos próximos vídeos você poderá estar ouvindo sobre aquilo que você tem interesse. Um abraço e até o próximo vídeo.